Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Podíamos ficar mais uns 40 minutos, meia hora, assim, adorando ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Quase está me dando vontade de pedir para eles ficar. Mas, glória a Deus. Vamos compartilhar aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que essa palavra possa edificar a tua fé e fazer com que você tenha entendimento. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês que escolheram o melhor lugar para estar nessa noite. Glória a Deus. Amém? Deixa eu fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui. Senhor Deus, Paizinho querido, que o meu entendimento, Paizinho querido, não venha se sobressair à Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho querido, que o Teu Espírito Santo venha conduzir, Pai, essa palavra qual foi colocada no meu coração, Pai. Pai, tenho aqui, Pai, um esboço, algo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, mas o Senhor tem liberdade, Pai, para poder agir, fazer aquilo que o Senhor deseja, Paizinho querido. Se nós estamos aqui nesta noite, Pai, é porque tem um motivo, Pai. Que o Senhor venha se manifestar através da minha vida, Paizinho querido, para edificar a fé dos irmãos que decidiram estar essa noite aqui diante da Tua presença, Paizinho querido. Não só a presença do Consolador, Pai, porque eu creio que o Senhor, o próprio Deus, se faz presente, preenchendo esse ambiente, Pai, com esse fluir dessa água viva, Paizinho querido, a qual ficou tão palpável, Pai, através dos louvores, Paizinho querido, em nome de Jesus, assim permaneça, Pai, até o final, Pai, a qual nós estaremos ainda continuando adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Coloquei um título para minha ministração aqui, coloquei como provisão de entendimento. Amém? Para ficar bem claro assim o título que o Senhor colocou no meu coração, eu vou ler aqui em 2 Coríntios 5, versículo 17. Amém? Acho que a minha versão ficou um pouquinho diferente dali, vamos ler ali, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Quer ver que bacana? Antes eu era um pouquinho mais novo. Faz um tempinho já, por incrível que pareça. Eu gosto bastante do ritmo de música rap, né? E aí eu me vestia que nem rapper, né? Aqueles boné de aba reta, aqueles blusa largona, calça larga, aquelas calças que ficavam aqui, ó, né? Quase mostrando a bunda e tal. E aí hoje eu tô me vestindo do jeito que eu nem me imaginava que eu ia me vestir, ó. Jaqueta jeans, uma bota. Esses dias até a Priscila tava brincando, falou, o Thiago tá com um estilo diferente agora, né? O senhor renovou aqui, né? Eu não gostava muito de me vestir assim, não. Mas aí a gente renovou aqui as vestes, né? A gente vai ficando um pouquinho mais velho, vai ficando com um gostinho um pouquinho diferente, né? E aí deu uma repaginada, né? Imagine o Senhor olhando para nós, vendo que existe algo que pode ser mudado na gente e Ele quer mudar. Quando a gente fala assim, Senhor, o Senhor pode mudar. Cara, se eu... quando eu quero mudar, eu quero comprar... Quem não se sente bem vestindo uma roupa nova? Meu Deus do céu, é muito bom. Parece que você ficou mais bonito, né? Quando você coloca uma roupa nova. Por que depois de um tempo aquela roupa nova não parece que você está tão bonito com aquela roupa, né? Quando a gente coloca uma roupa nova, a gente se sente bem, a gente se sente assim, né? Parece que dá uma mudada, né? Então, a gente limitado, quando a gente veste uma roupa nova, a gente se sente bem. Imagine um Deus que a gente tem maravilhoso quando Ele nos veste de novo. Meu Deus, Ele se sobressai em cima de todas as coisas. Porque eu lembro que quando eu me converti, porque assim, tem um momento que a gente se emociona com Cristo. A gente se sente emocionado, a gente vai na igreja, a gente acha lindo os louvores, a gente vai na igreja, vai alguém lá e faz um apelo, você vai lá na frente e não sabe nem o que você está fazendo. Eu aceitei Jesus umas 4 vezes, eu acho, antes de se encontrar com Ele ali mesmo, de verdade. A gente acha lindo, a gente se emociona bastante.
Mas, cara, quando a gente tem um encontro com Jesus, cara, aí eu me peguei um dia, eu já tinha me batizado, eu já tinha feito aquela oração de aceitar Jesus, né? Porque a oração é apenas um ato público, né? Para você ter um ato público de falar, Senhor, ó, eu estou te aceitando, mas o Senhor ele já te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você crê nisso? Amém? Então você já é escolhido. Quer você queira, quer você não queira. Para todos. Para todos. Isso aí é... O Senhor ele já te escolheu. Aí cabe a você tomar posse daquilo. Então a gente faz aquele ato público, né? Senhor, eu te aceito, né? Uma vez a gente estava num retiro, na outra igreja que a gente frequentava. O Senhor falou assim para mim: existem pessoas que estão na igreja, cresceram ouvindo de Deus, tocam música, fazem muitas coisas, mas que ainda não aceitaram Jesus. Mas eu falei, mas Senhor, não tem, né? Aí o Senhor falou, a gente estava no retiro, o Senhor falou, vai lá e faz o apelo e fala assim, existem pessoas que cresceram na igreja e que ainda não aceitaram Jesus, não tiveram nem ainda a opção ainda de ir lá na frente e fazer uma confissãozinha de fé, que é apenas um ato público para você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Existem pessoas que estão aí já há muito tempo na igreja e nem essa atitude tomaram. Aí eu fui lá, li lá Romanos, até coloquei aqui no final da ministração, mas eu disse que o Espírito Santo podia fazer o que ele queria, o esboço estava aqui, mas ele é o esboço vivo, né? Então aí eu fui lá e falei, ó, o Espírito Santo mandou falar isso. Existem pessoas que já estão na igreja há muito tempo, mas ainda não fizeram uma oração de confissão de fé pública. E aí eu vou pedir para o pessoal colocar um louvor aqui. Se você ainda não fez isso, você vai fazer agora, porque o Senhor está mandando eu falar isso. Aí coloquei um louvor, 4 pessoas foram na... 4 pessoas. 4 pessoas ainda não tiveram essa atitude de confessar o Senhor Jesus perante os homens, né? Amém? Então a gente precisa se tornar nova criatura para quê? Para a gente ter uma provisão de entendimento. Porque a gente toma muitas atitudes antes de se converter, de se tornar nova criatura, que a gente acha que é correta. A gente não tem um entendimento, muitas vezes a gente até sabe, mas não tem um entendimento das consequências que aquela atitude pode causar. E aí a gente, quando reconhece a Cristo, e Ele entra aqui ó, no nosso coraçãozinho, tão pequenininho aqui no peito, mas tão grandão quando o Espírito Santo entra, né? Aí o Senhor ele transforma todas as coisas. Amém? É necessário tomar essa atitude para se tornar uma nova criatura, para ter o entendimento espiritual. Existem pessoas que imaginam como pode ser o reino espiritual, mas por elas não ter Cristo como Senhor e Salvador, o que acontece? Elas não sabem como que funciona isso. Tem pessoas que quando se convertem, começam a ter esse contato com o reino espiritual, até se assustam. Tem pessoas que têm a visão aberta, começam a ver o reino das trevas, a luta entre anjos e demônios, que chegam até se afastar da presença do Senhor por não conseguir suportar aquilo, né? E eu coloquei como primeiro tópico aqui, entendendo a nossa posição. Vou ler o versículo 14 e 15, ó. Aqui, vamos lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso aqui é muito forte, cara. É muito forte. Ele morreu por todos, mas nem todos vão morrer por ele. Nem todos têm a capacidade de morrer por ele. Mas ele morreu por todos. Ele morreu por aquele morador de rua que está lá, que muita gente não dá nada. Ele morreu pela prostituta, ele morreu por todos. Né, filha?
Então, a gente tem que ter esse entendimento de que nós precisamos morrer para os nossos desejos. Morrer para nós mesmos, para viver o propósito que o Senhor tem. E nos colocar na posição a qual Ele tem para nós. Quando nós nos posicionamos e entendemos a morte de Cristo, que Ele ressuscitou, aí nós colocamos na posição a qual Cristo tem para nós. O nosso entendimento vai sendo ampliado. O reconhecimento da obra de Cristo nos coloca na posição a qual nós devemos estar. O reconhecimento da cruz, que é a obra perfeita de Deus, é deixar de viver para nós mesmos e viver para Cristo. Difícil, né? Mas não é impossível. Você crê nisso? Amém? Vamos ler Gálatas 2:20. Deixa eu ver a hora aqui para mim não atropelar tudo aqui. Amém? Gálatas 2:20. Meu Deus, olha esse versículo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, a gente vive ainda no corpo, né? Vivo pela a fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A gente ainda vive no corpo, mas viver para Cristo, a gente tem que estar num corpo, mas viver também no Espírito. Porque o Espírito, ele não pode estar morto dentro de você. O Espírito, ele vivifica a carne, faz com que você se torne santo, levando essa palavra de salvação para a vida das pessoas. Então, se colocar na posição, às vezes a gente tem que se colocar na posição não só de Cristo crucificado, mas na atitude de Cristo crucificado. A atitude do Senhor foi se entregar por nós. Ele pagou um alto preço naquela cruz, e ele fala que nós devemos crucificar com ele. Então nós devemos pagar um preço alto pela cruz de Cristo, fazendo o quê? Levando as boas novas. Levando as boas novas para os perdidos, levando as boas novas para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, para a nossa família. Às vezes a gente não é entendido em meio à nossa parentela. Às vezes a gente não é entendido no nosso trabalho, mas Cristo tem nos vivificado. E sacrificar é abrir mão das pedradas que tu está levando. Estevão olhava e falava: Senhor, eu acho que Estevão, não está escrito, mas que Estevão falava assim: Senhor, eu só vejo a tua glória, eu não estou vendo pedra nenhuma vindo. Estevão tomou muitas pedradas até a morte, mas o foco dele era o Senhor. O foco dele não saiu. Ele tomou a posição de pregar as boas novas, levar salvação, e nada o impediu. Ele morreu com aquelas pedradas, mas ele viu a glória do Senhor. A gente precisa ter esse desejo de ver a glória do Senhor. Sabe quando a gente vê a glória do Senhor? Quando a gente vê o nosso irmão sendo abençoado. O Senhor diz: quer fazer algo para mim? Faz para o pastor. Faz ali para o irmão que recebeu um carro, Caleb, né? Quanta gente se alegrou vendo ele recebendo um carro do irmão. Carro leve. A gente tem que se alegrar com os nossos irmãos. A gente... Foi terça, né, Caleb, que a gente entregou as marmitas? Terça-feira. A gente foi entregar as marmitas e... Eu vou ser bem sincero, assim, bem direto. Entregar marmita, às vezes, pode parecer algo que não tem fruto, né? Mas a gente alimentar o próximo é algo muito importante. Ali a gente entregou as marmitas e eu falei para eles, né? A gente vai entregar a marmita, vamos entregar o alimento. Aqueles que precisar de oração a gente vai orar. Mas ali é o próprio Deus conduzindo todas as coisas.
Porque ali não adianta só a gente falar, estamos levando o evangelho, estamos levando a expansão do evangelho. Não, ali a gente foi ali para alimentar a fome deles mesmo. Isso também é ser Cristo na vida das pessoas. Às vezes as pessoas querem espiritualizar todas as coisas. A gente não deve espiritualizar todas as coisas. Porque tem coisas que o Senhor quer que a gente faça que são muito mais simples. Por exemplo, às vezes a pessoa necessita só de um abraço. Não é para você orar, não é para você profetizar, não é para você fazer nada disso. O Senhor pediu para você dar um abraço naquela pessoa. E aí aquele abraço já vai fazer tudo que o Senhor tem que fazer, Ele vai fazer. Aquela atitude de entregar uma marmita, só alimentar eles. Aí eles perguntaram, vocês são de alguma igreja? A gente falou, a gente é da igreja. A gente veio aqui para entregar a comida, a gente quer ver saciar a fome de vocês. Mas se vocês querem saciar a fome de vocês interna, vocês precisam conversar muito com o Espírito Santo, com Cristo dentro de vocês. Não vai ser eu falando para você, eu falei para o rapaz, não vai ser eu falando para você, você tem que voltar para a igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, isso aí Deus fala com você. Eu falei para ele, eu sei que Deus fala com você todos os dias. Ele falou, não, é verdade. Ele falou, você sabe o que tem que ser feito. Então depende de uma atitude sua. Ele, não, verdade. Aí ele pediu ali para me mandar uma mensagem para a irmã dele pelo Facebook, falando que ele estava vivo, tal, que ele tinha sido preso. E estava um tempo preso e a família dele não sabia se ele estava vivo. Eu mandei lá, ela não me respondeu, mas eu só mandei falando que ele estava vivo, que ele estava morando na rua, mas ele estava vivo. Então, às vezes são coisas simples que o Espírito Santo pede para a gente. Por que eu citei esse caso? Porque, que nem eu falei, às vezes a gente está no trabalho, existem pessoas ali que estão precisando de só uma palavra de bom ânimo, falando que ela é especial. E às vezes a gente não consegue tomar essa atitude porque a gente quer tentar arrumar algo espiritual, tão espiritual, para causar um impacto naquela pessoa, para que ela possa vir à igreja. E às vezes, se você falar para ela é especial, ou dar um abraço ali, falando para ela que ela é uma pessoa especial, isso pode causar um efeito tão grande na vida dela, porque o Deus, Ele é perfeito nas coisas que Ele faz. E isso pode fazer com que ela se volte para Cristo. Ela pode ver Cristo em você. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou passar aqui para o segundo ponto. Entendendo o propósito para que fomos chamados. Eu quero ler Efésios 4, 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo, da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza do homem que induzem ao erro. 15. Antes, seguindo, deixa esse versículo, tá? Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? A nossa igreja, ela caminha pelos 5 ministérios, né? A gente tem aqui os ministérios fluindo, crescendo cada vez mais. A gente vê aí o ministério profético, tem o ministério pastoral, o ministério apostólico aqui com o nosso apóstolo Saulo. A gente chama ele de pastor, mas é ministério apostólico, fundamentando aí as igrejas. Temos lá em Barra Velha, temos aí em Tijucas nascendo ali, né? Está ali nascendo uma igreja ali em Tijucas. Teve um início ali em Itapema, tal. Hoje eles estão caminhando lá, mas
teve um início aqui através da comunhão cristã. A obra de Cristo, ela não para, amados. Cristo nasceu lá e lá continua fazendo crescer, né? Então a gente tem aí a visão dos 5 ministérios. Então ele falou, ele deu uns para apóstolo, outros para profeta. Então cada um ele designou para algo, né? Por que eu estou falando isso? Quando a gente tem um entendimento do reino de Deus, aí às vezes a gente quer, para a gente entender qual dos ministérios pode ser o nosso, nós precisamos passar por esses ministérios para ver em qual ministério a gente se identifica mais. Alguns a gente vê assim fluindo bem natural, né? Que é, por exemplo, o Eldinho é um evangelista, né? A gente vê ali que o ministério é evangelista, mas não significa que ele não pode estar ajudando ali no ministério pastoral, que nem ele tem algumas pessoas que estão aos cuidados dele, exercendo o ministério pastoral, mas a gente vê ali bem fluente o ministério de evangelista, né? É algo que ele ama, né? Isso Deus coloca no teu coração. Quando você começa a passar pelos ministérios e Deus coloca aquele amor por aquele ministério. Amém? Vamos lá. Aqui em 1 Pedro 2,25 diz que nós vivíamos como ovelhas desgarradas. Então nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. O Senhor, ele nos conduz ao ministério a qual nós devemos estar. Para o aperfeiçoamento da igreja é necessário que isso aconteça, porque senão vira bagunça, entendeu? Aí você paralisa o seu ministério, por quê? Porque você está atuando em algo que Deus não te chamou para fazer, e aí você acaba paralisando algo que é para você fazer. Aí você acaba paralisando algo que o Senhor colocou você para fazer. E todos esses ministérios, ele tem uma importância no corpo de Cristo. Cristo, ele é o cabeça. Então, peça esse discernimento, essa direção para o Senhor, e ele vai te conduzir ao qual ministério que ele tem para você. E é muito importante a gente saber qual é o nosso chamado. O ID, o Senhor nos deu, é para todos. Ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é para todos nós. O chamado de pregar o evangelho, de falar do amor de Cristo é para todos nós. Mas é importante a gente entender qual é o nosso ministério. Desejar, conversar com o Senhor. Tire tempo de oração perguntando para o Senhor qual que é o seu ministério. Esta é a visão da nossa igreja. A gente caminha assim. E cada vez mais a nossa igreja tem recebido pessoas, né? O pastor colocou na cartinha essa semana que o próprio Senhor, ele vem acrescentando os que iam sendo salvos, né? O Eldinho, às vezes a gente pega ali algumas fichinhas, aí tá lá, né? Quem te convidou, né? Aí tá lá, ninguém, né? A gente sabe que foi o Espírito Santo, né? Foi o próprio Deus, né? Aí a pessoa coloca lá, ninguém convidou. Então as pessoas, elas estão vindo. Elas estão vindo. E cada vez mais, esses 5 ministérios, eles vão ter que estar ativos na igreja. Para quê? Para que a igreja ela se aperfeiçoe. Para a gente não cair nas astúcias do inimigo. Para a gente não ficar em cima de ventos de doutrina. Não é eu, é a palavra que está falando. Nós devemos nos aperfeiçoar, esses ministérios. A gente tem que orar, pedir direção para o Senhor, porque quem é o cabeça? Se Cristo é o cabeça, você fica por irmão. Irmão, qual ministério que você acha que eu sou? Né? Você pergunta para o outro, qual ministério que você acha que eu sou? Aí o irmão fala, não, eu acho que você tem a cara de evangelista. Cara, tu foca lá no evangelista, você vai, faz. Você fala, pô, mas parece que não flui. Você perguntou para o senhor se era para isso que era para você estar fazendo? Eu vi um pastor ministrando esses dias, eu achei engraçado. Ele falou, irmão, assim, irmão, se você já montou na tua igreja
várias vezes se juntou para orar. Fala, vai lá, faz um grupo na tua igreja, fala, pessoal, a gente vai estar orando na igreja e tal, e vai lá, coloca, e vai, no começo vai um monte de gente, daqui a pouco, para. Daqui a pouco, aí você desanima. Aí daqui a pouco você vai lá, coloca de novo, não, vamos estar orando na igreja, porque é necessário orar na igreja e tal. Aí vai, para. Aí daqui a pouco você começa a se frustrar. Irmão, Deus não te chamou para isso. Você sabe se Deus te chamou para isso? Às vezes Deus quer que você ore, você intercede, você na igreja. Aí você quer colocar aquilo para todo mundo. Se Deus te chamou para você orar, ora você. Às vezes a gente perde muito tempo querendo fazer aquilo que a gente acha que o Senhor falou para a gente quer que todo mundo faça, e a gente paralisa nós e o irmão. Cara, é benção orar na igreja. Tem uma salinha aqui maravilhosa para colocar um louvor, orar. Só que se Deus te chamar para fazer isso, irmão, faça. Temos o relógio de oração. Às vezes o irmão está ali pelejando para preencher o relógio de oração. Mas a gente... Se você tem um chamado para o ministério pastoral, Senhor, é isso, Pai. É isso que o Senhor quer, Pai? Aí vai, cara, que vai dar certo. E para o aperfeiçoamento da igreja, isso é extremamente necessário. É a palavra que está falando. E aí vai dar bom, né? Como a gente fala aqui, né? Vai dar bom. Amém? E tem também os dons do Espírito Santo que às vezes a gente esquece, né? Pede lá para o Senhor, Senhor, tem uns donzinhos aqui que ainda não está fluindo não, Senhor, eu quero. Meu desejo, cara, é um momento que a gente chegar aqui nos cultos de cura e milagre, cara, e começar, já falei, eu queria ver que nem a Vanessa conta, né, com o pai dela, lá na Deus é Amor, eles têm uma salinha de muleta lá. As pessoas chegavam com a perna torta, tudo, orava, só ia juntando as muletas, porque saia todo mundo curado. E eu creio, isso no meu coração lateja de verdade. Quando você tiver um tempinho nas suas orações, coloca isso, porque eu quero ver. Esses sinais seguirão os que creem. Eu creio, eu quero. Esse é meu desejo, isso tem latejado muito no meu coração, muito de verdade. E eu creio que a gente vai chegar a esse nível de maturidade, intimidade com o Senhor, que vai entrar na porta assim, ó, já vai jogar assim, a muleta, porque não vai ter nada que segura a gente. Que vai ter vários maçarico vivo aqui, ó, de chama, cheio do fogo de Deus. Amém? Aí, tópico 3 aqui, que eu coloquei, cumprindo o ministério da reconciliação. Eu acabei falando um pouquinho ali já no começo, né? Que é o versículo 18 aqui, de 2 Coríntios, né? Depois de 3 anos... É isso? Não, aqui eu estou lendo em Gálatas. Põe ali, né? Vamos lá. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos só o 18 mesmo. O Senhor nos reconciliou. Ele falou, já que você fez essa confissão em público ali, levantou a tua mãozinha, fez a oração, vem cá. Vou te reconciliar com meu Pai. Só que tem um porém. Você vai fazer com que aquelas pessoas que ainda não fizeram essa atitude igual a você, venham aqui também e se reconcilie. Isso é para todos também. Esse também faz parte do ID. O Senhor nos deu esse ministério da reconciliação. E essa reconciliação com Cristo, também a gente pode levar para reconciliação entre casais, para reconciliação entre amigos. O Senhor nos coloca, às vezes, pode, isso aqui a palavra ela é perfeita, né? Pode ver que vira e mexe, quando tem alguém brigando, eles procuram um crente. Se tem um casal brigando que não está, minha vida não está dando,
ele procura um crente. Vamos procurar um crente ali que ele vai ajudar a gente. Um cara que crê na palavra. Pode ver que é certeza, quando a pessoa não está bem. Por quê? É o Senhor que deixou isso aqui para a gente. É o Senhor que deixou esse ministério para a gente. A gente tem o poder de reconciliar as pessoas e fazer com que elas se reconciliem com Deus, com Cristo. Amém? O Senhor, Ele nos fortalece a cada dia, Ele nos prepara a cada dia, Ele nos torna cada vez mais maduro para entender os propósitos e nos colocar na posição correta para que nós não venhamos desviar do foco. Muito fácil a gente perder o foco aí fora, cara. Tem muitas coisas atrativas que vai fazer você perder o foco. Mas o principal é estar alimentando o teu espírito. Então, medite nessa palavra de dia, de noite, o tempo que tu tiver, que jamais o Senhor vai deixar você fraco. O Espírito Santo alimentado, ele vira, maior que Golias. Cara, aquela pedrinha não matou Golias. Aquela pedrinha derrubou Golias. Quem matou Golias foi Davi com a espada que cortou a cabeça dele. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos dá as ferramentas. Mas quando a gente não tomar as atitudes corretas, a gente não vai vencer os gigantes aí fora. Então tudo necessita das nossas atitudes. Então a gente vai estar levando esse ministério da reconciliação e gerando essas pessoas novamente. Eu estava ali, o Senhor me incomodou a respeito de... Agora fugiu o nome. Eunuco, né, que foi ser batizado e falou, acaso tem como eu voltar ao ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Acaso tem como eu voltar ao ventre da minha mãe? Né? Aí eu falei, mas por que ele, né? Aí eu comecei a entender a analogia de descer as águas. Porque quando a gente nasce de uma bolsa cheia de quê? Então você vê como Deus, Ele é perfeito, cara. A gente sai de dentro da água para ter a vida. E o Senhor fala, peraí que tem um outro jeitinho que eu vou fazer para vocês entenderem. A gente entra dentro da água e nasce de novo para ter a vida. São pequenos detalhes que às vezes a gente deixa passar para a gente poder entender. Eu fiquei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Por que o Senhor me mostrou isso, Senhor? Eu fiquei ali maravilhado. Eu vim aqui, me prostrei diante do Senhor, falando, Senhor, são pequenos detalhes que a gente deixa passar, né? Então, medite nessa palavra, que ela vai te fortalecer. E aqui tem a revelação para a sua vida toda. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então para a gente estar fazendo a oração, encerrando. Quiser tocar mais um louvor aqui, Pri, o pessoal da música. Aí eu coloquei aqui, né, para a gente finalizar. Se Cristo gerou mudanças em sua vida, deseje que cada pessoa ao seu redor possa viver essas mudanças também. Então deseje isso no seu coração. Esse ministério da reconciliação é maravilhoso, quando a gente vê essas pessoas se reconciliando com Cristo. Amém? Ajuda o irmão aí, pessoal. Glória a Deus, glória a Deus. Toda a honra seja dada ao Senhor. Amém? Senhor, Paizinho querido, Paizinho, quão maravilhoso é, Paizinho querido, entender os seus mistérios, entender a Tua palavra, Pai. Que o Senhor tem nos fortalecido a cada dia, tem nos mostrado, tem nos direcionado, Paizinho querido. Em nome de Jesus, Paizinho querido, que esse crescimento a qual a Comunhão Cristã Betel vai ter, Paizinho querido, porque eu sei que é uma palavra declarada, vinda direto do Teu trono, Pai. Porque o Teu reino expandindo, Pai, é um desejo Seu, Pai. E jamais isso pode deixar de acontecer, a não ser por nós mesmos de não acreditarem, Paizinho querido, naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Mas eu creio, Pai, que aqui tem homens e mulheres de Deus, Paizinho querido, cheios da Tua presença, Senhor, e que o Senhor venha nos fortalecer, Paizinho querido, na Tua palavra, Pai, para que possamos, Pai, cumprir, Pai, esse propósito que o Senhor tem através da Comunhão Cristã Betel, Pai.
que venhamos estabelecer o teu reino nesta cidade, Paizinho querido. Sabemos ainda que há muita idolatria neste lugar, Senhor, mas também nós declaramos, Pai, que esta terra é terra tua, Pai, porque aqui nós plantamos os nossos pés, Pai, e onde tem filho teu, Pai, é terra da promessa, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho querido, que nós possamos se estabelecer em todos os cantos dessa cidade, Pai. Paizinho querido, que desse lugar, Pai, venham sair realmente, Pai, homens e mulheres, Paizinho querido, que venham cumprir esses 5 ministérios que o Senhor nos deu, Pai, para aperfeiçoamento da tua igreja, Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai, venha nos direcionar a cada dia, Pai, para poder cumprir, Pai, o teu propósito, Paizinho querido, que não sejamos nós, mas sim o Senhor através de nós, Paizinho querido. Por isso, Pai, nesta noite nós estamos aqui em adoração a Ti, se prostrando e reconhecendo, Pai, a Tua grandeza e sabendo que o Senhor vai fazer através de nós, Pai. Paizinho querido, nos sela, Paizinho querido, sela a nossa mente, Pai, prepara o nosso coração, Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai, para que nunca o Teu entendimento venha fugir de nós, Pai. Que venhamos ter o Teu entendimento, Paizinho querido, para poder vencer e derrubar esses gigantes, Pai. Mas com atitude, Paizinho querido, fazer com que eles nunca mais se levantem, Pai. Em nome de Jesus. Amém.